Eu sou uma pessoa sortuda, pois eu estava pensando como homenagear Silvio Santos em seus 90 anos. E tinha como desejo entrevistar aquela que, para mim, é até hoje a maior assistente de palco que ele já teve, Adriana Sarti. E ela aceitou meu convite. Conversamos sobre o maior comunicador da TV brasileira e foi também em relação aos mais de 12 anos em que ela esteve ao lado dele em seus programas. Você vai saber detalhes de bastidores, a relação de trabalho e amizade e principalmente o que ela representa na vida dela até hoje. Enfim, dois fãs falando de um mito, só que ela teve a sorte de trabalhar com ele de 1986 até 1998 e eu de assistir ambos de 92 até 98, mais precisamente aonde? No sorteio da Telecena, que eu nasci em 1990. Essa conversa, que foi maravilhosa, volto a dizer, foi a melhor entrevista que eu fiz, porque eu adorei fazer, eu me encantei com ela. Você vai acompanhar dia 12 de dezembro, aniversário do Silvio Santos, às 6 da tarde, no Sabavlog, no canal Solano. Protesto em frente ao Carrefour, no centro de BH, cobra justiça pela morte de João Beto. Mourão sobre assassinato no Carrefour. Não existe racismo no Brasil. Salário mínimo em 2021 pode ser maior que o esperado. Confira o valor. Protesto em frente a Carrefour, no centro de BH, cobra justiça pela morte de João Beto. Um grupo de manifestantes protesta desde as 15 horas desta sexta-feira no centro de Belo Horizonte contra a morte de João Alberto Freitas, o João Beto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia militar, o homem foi espancado até a morte por funcionários de uma empresa terceirizada que cuida da segurança da rede de supermercados. As agressões começaram após o cliente que estava fazendo compras com a esposa discutir com a funcionária do supermercado. 10 minutos após o início do protesto, as portas do Carrefour da Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Guarajaras, que estavam abertas, foram fechadas por volta das 13h30. Já havia cerca de 100 pessoas no ato. O ato tem como slogan "Nossas vidas importam, parem de nos matar", e acontece no Dia da Consciência Negra. O protesto, organizado pelo Núcleo Rosa Egipciaca, negras e indígenas, ganhou adesão de pelo menos 14 movimentos sociais de Belo Horizonte e partidos políticos. Por volta das 16 horas, os manifestantes seguiram em direção a outra loja do Carrefour na Rua São Paulo. Ao chegar a esta loja do Carrefour, os manifestantes decidiram entrar lá dentro por volta das 4h30 com gritos de guerra como "Não consigo respirar, parem de nos matar". Essa loja, que fica dentro do Shopping Cidade, estava aberta no momento em que os manifestantes entraram. A polícia militar se manteve do lado de fora. O Carrefour informou em nota que lamenta profundamente o caso, que iniciou rigorosa apuração interna e tomou providências para que os responsáveis sejam punidos legalmente. A rede, que atribuiu a agressão às seguranças, também chamou o ato de criminoso e anunciou o rompimento do contrato com a Vector, empresa de segurança que responde pelos funcionários agressores. Mourão sobre assassinato no Carrefour. Não existe racismo no Brasil. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira que não existe racismo no Brasil. A declaração foi dada em relação ao assassinato de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, que foi espancado e morto por 2 seguranças brancos no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui, disse a jornalistas. Lamentável, né? Lamentável isso aí. Isso aí é lamentável. A princípio, a segurança é totalmente despreparada para a atividade que ele tem que fazer. Para mim, no Brasil, não existe racismo.
Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui, disse o vice-presidente jornalista do Palácio do Planalto. Ele citou ainda que morou na adolescência nos Estados Unidos, no final da década de 60, e que lá sim tem racismo. Segundo ele, o que existe no Brasil é desigualdade. Eu digo para vocês o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos, racismo tem lá. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos. Na minha escola em que morei lá, o pessoal de cor andava separado, que eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente, fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década de 60, relatou. Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás do ônibus, não sentava na frente do ônibus. Isso é racismo. Aqui não existe isso. Aqui você pode pegar e dizer o seguinte, existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe em nosso país, acrescentou. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o assunto. Salário mínimo em 2021 pode ser maior que o esperado? Confira o valor. O governo federal anunciou na última terça-feira uma nova projeção para a inflação em 2020, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o INPC. A previsão é que o piso nacional tenha um reajuste de 4,1% por causa da alta do preço dos alimentos. Com isso, o valor do salário mínimo para 2021 deve aumentar. Em agosto, a previsão era que a inflação seria de 2,09% em 2020. Dessa forma, o piso nacional seria reajustado para R$ 1.067. Contudo, se o novo percentual for confirmado, o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.087, ou seja, um aumento de quase 43%. No entanto, é importante destacar que esse acréscimo não representa ganhos reais, apenas mantém o poder de compra do consumidor. Apesar do reajuste no piso nacional, o trabalhador ainda não vai ter uma alta real do salário mínimo no ano que vem. Isso porque, atualmente, não existe uma política de valorização do salário mínimo. Entre 2011 e 2019, o reajuste do piso nacional levava em conta a inflação e a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, registrado 2 anos antes. Isso possibilitava que o aumento fosse real. Entretanto, o atual governo deu fim à política de reajuste real do salário mínimo. Sendo assim, o valor salarial se limita a seguir a determinação da Constituição, que defende a preservação do poder aquisitivo dos cidadãos. Essa é uma forma do governo garantir um alívio financeiro, pois o aumento do salário automaticamente reajusta benefícios assistenciais e previdenciários. Estima-se que a cada R$1 de aumento no valor do salário, a União amplia as despesas em 355 milhões de reais por ano. Domingo às 10 da manhã você acompanha os destaques desta semana que passou. Até lá!